Bom Bom dia. dia. Começou as piadinhas do Lázaro, né? Eu tava vendo hoje os memes, tá fritando. Bom dia. Bom dia, bom dia. E bom dia, César. Não sei se vocês têm meditado nesses dias no... Tá ouvindo bem aí? Sim. Também gostei muito de falar com você, viu, Beth? Conta com a gente aí. Tem um time aqui, uma turma muito boa. Pode nos ajudar muito, tá? Isso aí. Bota mesmo. Desculpa a correria lá também. Galera, a gente tem falado nesses dias muito sobre a palavra, o poder da palavra, e isso pode ser mal interpretado. De que forma? Transformando em algo místico, transformando em um patuá, uma metodologia, transformando isso em religião. Então, eu preciso estar atento e tentar entender cada vez mais como funciona isso. Nunca crendo que existe uma varinha de condão no reino de Deus e que as coisas acontecem porque a gente fez alguma magia. Na verdade, a palavra, ela é a base de algo. Eu, se quero que algo aconteça na minha vida, eu devo declarar sim, devo me posicionar, e eu vou tratar um pouco mais hoje sobre o motivo que eu devo declarar as coisas. Tem dois motivos, na verdade, principais. Deixa eu pôr isso aqui. E além disso, eu devo entender também para não cair em ciladas, porque daqui a pouco eu começo a transformar isso numa metodologia que pode me enganar. Além de enganar outras pessoas, vai me enganar. E a operação do inimigo é pelo engano. Normalmente eu vejo pessoas com muito medo do inimigo, muito medo do que o diabo, o inferno pode fazer, mas o que ele usa normalmente, o que ele mais usa é só nos enganar. Tem pessoas que falam assim, ele vai pôr uma doença em você. Normalmente ele não tem nem capacidade disso. Todo o poder foi entregue a Jesus, no céu e na terra. Então, qual é o poder, qual é a capacidade que ele tem? Enganar. E então ele nos leva à doença, ele nos leva ao adultério, ele nos leva à mentira, ele nos leva a esse ambiente. Normalmente, no nosso coração se encontra fonte dessas coisas erradas, que Tiago vai chamar de cobiças que habitam no nosso coração, cobiças que ativadas nos fazem errar o alvo, que é o mesmo sentido de pecado, tá? Então, onde eu quero chegar com isso? Quanto hoje eu entendo a palavra que eu digo? Porque os dois fundamentos principais aí, dois motivos principais para que eu saiba usar a palavra, o primeiro é, no mundo espiritual não existe documento assinado igual a gente usa no mundo natural. No mundo espiritual, aquilo que eu digo é o compromisso, a assinatura, o contrato que eu fiz ou aliança. Eu determino algo no mundo espiritual, a partir daquele momento que eu falei, aquilo é a minha declaração e a minha posição. Então, quando eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, eu assinei no mundo espiritual que ninguém mais tem legalidade na minha vida, que não existe outro Senhor. E quando eu declaro que é outro ser, quando eu pego meu filho e batizo meu filho para uma entidade, entrego meu filho, porque eu tenho autoridade sobre os filhos, ok? Então, pelo menos até os 12 anos sou eu a autoridade sobre meus filhos. Então, quando eu consagro, quando eu faço alianças dos meus negócios, seja o que for, eu estabeleço ali uma aliança, um compromisso no mundo espiritual e ele passa a ter legalidade sobre aquela área. Então, o que eu espero que a gente entenda com isso? Eu espero que a gente entenda que cada palavra que eu lanço, eu estou criando documentos no mundo espiritual que podem requerer um compromisso meu ou uma atitude. E que vai requerer também resultados, né, que vai trazer também resultados devido a esse posicionamento que eu tenho.
O segundo motivo é que a palavra, a gente já entendeu que ela tem poder e ela realiza coisas na nossa vida natural. Por quê? Porque eu ativei. Então, a palavra, a Bíblia diz que tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. E tudo que eu desligar na terra será desligado no céu. Como é que eu desligo uma coisa aqui ou lá? Declarando. Se dois ou três concordarem em algo, sabe assim? Se dois concordarem. Então, a Bíblia vai sempre falando assim: quando vocês declararem algo, essa coisa tende a acontecer. A tendência é que isso venha a existir. Entendido isso, eu queria que você perguntar, e não precisa responder, porque isso é comum. Você já ouviu uma gravação da sua voz? Você já viu como é diferente, né? Não sei se você viu a primeira vez. Tem gente que quando ouve fala assim, não, mas esse não sou eu. Eu já vi, a pessoa, não, mas essa não é minha, não sou eu que estou falando aqui, não é minha voz. E ela estava convicta que realmente não era a voz dela. Por quê? Porque a gente tem um ouvido interno, que é o que a gente se ouve. E tem esse ouvido externo que a gente não fica se ouvindo, a gente não presta atenção nesse som e até a gente não percebe exatamente o tom da nossa voz e às vezes nem o que falou. Já viu também casos que as pessoas falam assim, eu não falei isso para a pessoa. E ela falou, mas ela não está mentindo, ela está convicta que ela não falou aquilo. E aí é retratado toda a conversa, falando, mas não me lembro de ter falado isso. E se ela vê uma gravação, ela fala, realmente falei, mas eu não tinha percebido que tinha falado. Porque algumas coisas não estão no nosso cérebro. Algumas palavras, e eu te diria assim, muitas, elas não vêm do cérebro, elas não vêm do processo de pensamento. Elas vêm do nosso interior de um outro lugar. E por isso que é engraçado se ouvir, é por isso que é diferente, porque a gente não está habituado com isso. Tem um livro que eu já mostrei para vocês sobre comunicação, da apóstola Juliana, que ela vai falar muito sobre comunicação. Mas o que eu quero trazer não é essa síntese da comunicação de que aquilo que eu quis dizer o outro entendeu errado. Não é isso. O que eu estou trazendo é o que eu estou dizendo é o que está no meu interior, mas eu não estou pensando nisso. São três pontos de vista diferentes do mundo espiritual, da operação do mundo espiritual. É o que muitas vezes o que nós falamos não é o que está no cérebro, mas o que está no coração. E a Bíblia vai separar esses posicionamentos aí. Pois Mateus 12:34, a parte B diz assim, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A maioria das traduções da Bíblia fala assim, a boca fala, o coração está cheio, né? Então, mas uma tradução interessante é, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, muitas vezes nós conhecemos as pessoas pelo que ela fala. Como é que Jesus discernia as pessoas? Ele analisava o coração da pessoa. Ele tinha duas fontes de informação. Aquilo que a pessoa tinha no coração dela e não falava, muitas vezes eles não tinham falado, então Jesus discerniu o coração, mas muitas vezes discernimos o coração pelo que fala. Porque não é o que ela fala pensado, mas o que ela fala naturalmente, o que flui naturalmente dessa pessoa, eu percebo claramente o que tem no coração dela. Às vezes engano. Então, a Bíblia diz em Lucas 10:27, assim, ó, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás, isso é um mandamento. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Aqui está falando do teu corpo. De todo o entendimento. Aqui está falando do seu cérebro. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então aqui ele já está falando 4 dimensões do seu corpo. O teu coração, a tua alma, o teu corpo, as suas forças e o seu entendimento. A gente sabe que o homem tem 3 dimensões iniciais, mas depois a gente vai explodir até 5, pelo menos. Então, eu preciso entender que algumas fontes de vida ou de morte estão em algumas áreas da minha vida que eu não estou identificando, e eu estou misturando isso. E às vezes eu penso que eu estou trabalhando a minha forma de pensar, mas a fonte do meu pensamento eu não estou mudando. Então, contextualizando isso, eu vou trazer alguns versículos rápidos aqui, Gide, se puder me ajudar aí. Então, Provérbios 7:3 diz assim, amarre-os aos dedos e escreva na tábua do teu coração.
está falando assim, pega essa verdade, pega a sabedoria, e aí, escreve na tábua do teu coração. Como é que eu escrevo na tábua do meu coração, né? E aí o salmista descobriu isso, Salmos 45:1 diz assim, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Ele está falando assim, conforme eu tenho coisas no meu coração, boas palavras, vibrando dentro dela, a minha língua se torna como a pena, como a caneta de um hábil escritor. Então, ele está trazendo algo muito importante. Aquilo que tem no meu interior, lá no coração, vai produzir o que eu vou falar. A gente está citando de novo o que a gente leu no Novo Testamento, como do que aquilo que a gente tem no coração é aquilo que a gente fala. Josué 1:8 diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, ele começa a ensinar, você quer ter caminhos bem-sucedidos e prósperos na sua vida? Acho que todo mundo aqui quer, né? Ninguém quer o mal para si, mas ele ensina, a primeira coisa, não deixe de falar as palavras desse livro. Então, toda hora está relacionado, para eu ser um hábil escritor, uma pessoa que produz coisas boas, eu preciso ter palavras boas. E eu preciso, essas palavras boas não são as minhas palavras boas, mas as palavras que eu guardei no meu coração. O problema é que muitas vezes as palavras estão até no nosso cérebro, por isso que tem tanta discussão teológica, mas as palavras não estão no coração. Então, quando nós sentamos para discutir algum texto, o nosso interesse é termos razão, convencer a outra pessoa e não conectar com a pessoa. E esse é o papel daquele que ama o seu próximo como a ti mesmo, que é a continuação do mandamento que a gente leu agora. Então, Deus disse isso a Israel, faz isso, né? Diz isso a Josué. Fala e começa a manifestar isso. Tem outro texto que diz, se atentamente ouvires a minha voz, a voz do Senhor, o teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre você e te seguirão. Isso está em Deuteronômio, isso está em Êxodo. A mesma expressão de Deus. Então, quando eu atentamente guardo a voz do Senhor e eu manifesto ela, as bênçãos começam a me seguir. A palavra ouvir em hebraico quer dizer ouvir inteligentemente e declarar. Então, quando eu traduzo essa palavra ouvir, ele está falando assim, ouve com inteligência, ouve, medita, processa e fala. Então, toda vez que eu escuto algo e simplesmente guardo ou anoto no caderno e deixo o caderno lá guardando, juntando poeira, isso não gera vida em mim. Isso não gera prosperidade e resultado. A gente vem de semanas trabalhando uma vida com propósito e uma vida próspera, porque é isso que Deus deseja para a gente. Mas eu preciso assimilar essas exortações do Espírito Santo para mim, que a Bíblia tem para mim, e aprender como isso funciona. Então, a gente já aprendeu, eu acho que todo mundo já ouviu isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, eu preciso ouvir essa palavra. Ele não está falando assim, só leia. Falando, leia, fale e ouça ela com o seu ouvido interior. Porque você vai começar a guardar isso no seu coração. Lá onde fica realmente os seus valores, não onde fica o raciocínio de ideologia ou de conhecimento, mas são valores que vão se tornar substâncias a partir do momento que eu começar a trazer eles à vida. Substâncias esperadas que vêm à existência. Então, quando a sua voz é recebida pelo seu coração, ela alimenta diretamente o seu espírito. Então, eu preciso que essa voz que eu libero, que é a palavra de Deus, alimente o meu espírito. Então, eu medito e rumino nela. Porque é isso que você faz com o alimento. O que você faz? Você come e aí ele vai gerar vida em você. A palavra é a mesma coisa. Então, Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Isso é fonte de vida para a gente. Agora, as palavras que eu digo são as palavras de Deus? As palavras que eu falo no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, na minha saúde, são as palavras de Deus ou as minhas palavras?
É importante que a gente saiba que a parte do cérebro que está ligada na fala, ela está ligada a todo, que produz a fala, ela está ligada a todo o meu corpo. É uma das partes do cérebro que é ligada ao corpo inteiro. Então, às vezes a pessoa fala assim, tá vindo uma pandemia aí, uma epidemia de gripe. Eu vou ser o primeiro a pegar. Quantas pessoas são assim? Vai acontecer isso, vai demitir um monte de gente na empresa. Eu sou o primeiro que eles vão demitir. Os casamentos tão ruins, tá todo mundo divorciando. Eu sou o primeiro a divorciar. As empresas vão passar dificuldade. A minha vai ser a primeira a quebrar. Eu escuto isso constantemente. E, pelo contrário, o que eu digo? O Senhor é comigo e novas coisas vêm por aí. Outro dia uma pessoa falou, a empresa quebrou. Maravilha, agora vamos para a grande porta que o Senhor tem para você. Porque se foi Deus que fechou isso, ele com certeza tem bênçãos muito maiores para você. E ele precisa te levar. Perdi o emprego, a mesma coisa. Que história nova eu vou construir a partir desse caos ou desse problema ou dessa crise? Que oportunidade Deus está me dando? Então, eu tenho que ter cuidado com o que eu digo. Tiago 1,26 diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, de acordo com as palavras das pessoas, eu considero se realmente ela é espiritual. Tem gente que fala assim, eu vou na igreja, eu não roubo, eu não mato, mas as suas palavras não são de uma pessoa espiritual. Não são as palavras que são dirigidas por Deus, porque normalmente ou são negativas, ou são palavras que... Palavrão, palavra pejorativa, ou a palavra que diminui outra pessoa. São palavras que falam assim, o meu filho é um problema. Minha adolescência é terrível. Não sei o quê. E são palavras que estão gerando algum tipo de resultado. Não são palavras de uma pessoa espiritual. Então, eu preciso entender isso. Como que eu entendo mais isso? Através da própria palavra. E o que é a palavra? Quando eu leio Marcos 4,14, hoje é um dia muito de ensino, tá, gente? Para a gente construir esse pensamento nesses dias e sair realmente vitorioso naquilo que Deus já nos entregou. Então, presta atenção nesses textos e vai guardando, porque hoje é bem dinâmico mesmo, bem didático mesmo. Então, o semeador semeia a palavra. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. Então, nós sabemos que o semeador, que era Jesus, saiu a semear. E ele semeou uma palavra. Essa palavra é incorruptível. O que é uma palavra incorruptível? Quando um semeador sai para semear, ele não sabe qual semente vai dar certo. Então, ele semeia um monte de palavra, de semente. Tem semente, a semente mesmo falha muitas vezes e ela não produz. Mas a semente de Jesus, ela é incorruptível. Ela está pronta para produzir. O que ela precisa é simplesmente o solo. O coração que vai receber ela. Então, se eu trabalho o coração, todas as palavras de Deus, todas as palavras de Jesus não serão incorruptíveis, não voltarão vazia, produzirão 30, 60 e 100% na minha vida. Mas eu preciso semear essa palavra no meu coração. E como que eu trago vida a ela? Trazendo, falando ela. Como é que eu gero ela no meu coração? Como é que eu semeio no meu coração? Falando ela. Eu sou o responsável de manter essa semente sendo semeada no meu coração. Porque se eu não falo a palavra, se eu não medito nela, ela não vai ser semeada. Simplesmente é uma palavra no ar, no vento. Ela não encontra uma terra fértil. E aí esse semeador saiu a semear. Ele encontrou um campo. E ele encontrou um campo fértil hoje. Eu estou preparando meu coração para que ele dê fruto digno dessa palavra. Marcos 4,26 segue assim. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. 27. Noite e dia, e estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Você está dormindo e Deus está te abençoando. Você não sabe como. Mas por quê? Porque eu meditei, eu semeei, eu passei o dia semeando nessa palavra. Eu estava no meu trabalho, semeando. Eu estava em casa, semeando. Eu estava na rua, semeando. Encontrei com a família, semeando. Fui fazer o esporte, eu estou semeando. Estou relacionando o que Deus está falando para mim com o que eu estou vivendo. Verso 28. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga.
Tem o tempo dessa semeadura, a gente já estudou isso também. Agora, que momento você está de semear, então para. Talvez até de arrumar o terreno primeiro, limpar. Sabe por quê que isso é importante? Porque o reino de Deus é uma semente. Ele está falando assim, saiu a semear. Porque, começa assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que será semear. Então, o reino de Deus é essa atitude. E aí, em Lucas 17, 21, vai falar, o reino de Deus está dentro de você. E aqui entra um momento muito sério do nosso encontro aqui. Se o reino de Deus está dentro de você e você não consegue ver, algo está impedindo. O reino de Deus está dentro de você, como o Espírito Santo habita em você. O reino de Deus que está dentro de você é o mesmo reino que você está desejando ver na Nova Jerusalém. Não é maior nem menor, é o mesmo reino. Todas as coisas que você deseja para a eternidade já estão dentro de você pelo reino de Deus. Mas eu preciso trazer isso para fora, para experimentar o melhor da terra. Marcos 4:20 diz assim, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100%. Essas são as pessoas que querem manifestar esse reino de Deus, trazer ele para fora. Como? Produzindo sabedoria, capacidade de gerar boas coisas. E eu quero encerrar trazendo mais um texto só para você. O que Paulo fala sobre isso em Romanos 10:8? Diz assim, mas o que ela diz? Ele está falando da justiça, da sabedoria, ele vem contando alguns fatos, e ele fala assim, a palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Então, eu aprendo com Deus falando a Josué, fala, guarda no teu coração, medita, e eu termino as escrituras vendo Paulo falando a mesma coisa. A palavra está perto de você, está na tua boca e em teu coração. Ela precisa estar na boca para que eu ouça com o meu ouvido interno. E aí eu estou falando de algo orgânico mesmo. Então, quando eu falo, eu escuto com o meu ouvido interno, lembra que não é a do gravador, e aí quando eu escuto o que Deus está falando com o meu ouvido interno, eu guardo e planto isso no meu coração. Então, por isso eu preciso declarar a palavra. Declarar com toda a força, declarar com toda a convicção, porque pelo ouvir é gerada a fé. E a fé é a substância daquilo que vai ser gerado em algo natural, físico, que vai produzir algo físico. Então, muitas vezes eu não entendo como vai acontecer a cura na minha vida, mas simplesmente eu falo, ele levou sobre si todas as minhas feridas, todas as minhas doenças, e eu declaro cura em mim, porque eu estou curado. Ele diz que ele me curou. Ele disse que eu deveria ir e curar os enfermos. Então eu oro pelos enfermos para que eles sejam curados. Se tem alguém enfermo na sua família, eu mesmo você, ore e declare, ele já levou. É essa a palavra dele, não existe outra palavra. Qual é a palavra do inimigo? Pode ser. Nem sempre ele cura. Ah, mas pode acontecer. Mas se você não fez isso ou aquilo, você não vai ser curado. Não, Jesus nunca perguntou se você foi para a igreja, se você... Não, ele disse assim, seja curado. O cego seja curado. Então, como é que um surdo fala? Ele fala com seu ouvido interior. Então, ele pode provar todas as coisas, inclusive curar a surdez dele. A partir do que ele fala para o espírito dele, para a alma, para o corpo dele, e ali, com toda a força, ele honra a Deus com toda a sua capacidade. Então, Salomão diz assim, escreva essas coisas na tábua do teu coração. Escreva essas coisas na tábua do teu coração. Davi diz, a minha língua é como a caneta hábil de um escritor. E Jesus diz, o homem bom tira do bom tesouro coisas boas. Porque o que está no teu coração é o teu tesouro. Nessa manhã eu quero te convidar a meditar sobre o que está no teu coração. Sobre o tipo de semente que você tem jogado aí. Sobre como você tem tratado do teu coração para que ele gere vida e vida em abundância. Talvez seja um momento de arrependimento, falar assim, eu preciso mudar. Porque arrependimento não é remorso, é mudança de mentalidade, mudança de pensamento, mudança de atitude. Seja a hora de mudar e falar assim, eu não falo mais palavras pejorativas, eu não diminuo as pessoas. Porque o grande erro do mundo hoje não é o bullying.
O grande erro do mundo hoje é a palavra de maldição. Porque tudo aquilo que não gera vida, gera morte. Porque a minha língua só pode produzir essas duas coisas. Tudo aquilo que não gera bênção para as pessoas, gera maldição para as pessoas. E eu não sou um carregador de maldição, eu sou um carregador de bênçãos. Declare isso. Eu sou um carregador de vida. Eu sou um gerador de alegria, de bondade, de amor. É isso que eu sou. É isso que é amar o meu próximo como a mim mesmo. Primeiro eu começo a me amar e gerar isso em mim. Agora eu vou gerar em outra pessoa. Então eu quero orar por você. Para que toda palavra ache terra fértil em você. Toda palavra que vem de Deus. E que toda palavra maldita seja lançada fora e desarraigue do teu coração. Não seja mais praga produzindo e matando as palavras vivas. Eu declaro agora um novo tempo no sua mente e no teu coração. Que toda fonte de vida que é em você seja restaurada, limpa, purificada agora. Porque toda palavra do Senhor, quando encontra uma terra fértil, ela produz 30, 60 e 100%. Eu declaro vida e vida em abundância no seu relacionamento, na sua família. Eu declaro restauração da tua filha agora, que precisa de cura. Restauração mental. Cura para os males que ela sofreu, pelos abusos que ela sofreu. Eu declaro cura agora para sua filha, em nome de Jesus. Eu declaro libertação do espírito religioso e que a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade venha à tona e flua de você. Eu declaro que o seu dia será uma bênção, porque você vai declarar bênçãos por cada área da sua vida. Em nome de Jesus, que a minha palavra encontre com a sua palavra e pela nossa fé gere agora prosperidade na sua vida, porque é isso que Deus planejou para você. Isso eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, viu? Obrigado por estar aí. Muita gente legal. Eu tenho conhecido muita gente por causa do devocional, tem sido um grande privilégio para mim. Amém, Isa? Amém.